Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins do Ministério Vida e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a Palavra de Deus. Nós estamos lendo, meditando nas Escrituras do Novo Testamento e a nossa leitura de hoje é Mateus, capítulo 18. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 1 ao 4. Está escrito assim: Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Veja que os discípulos estavam ali preocupados em saber quem seria o maior no reino dos céus. No reino de Jesus Cristo, pera lá, o que eu preciso fazer para ser grande nesse reino? E aí Jesus traz o quê? Uma criança. E diz assim, olha, se vocês não se converterem e se tornarem como crianças, vocês nem entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Mas eu quero falar um pouquinho sobre essa questão da humildade. Jesus disse, nós já vimos isso lá em Mateus capítulo 11, que Jesus disse, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Amados, essa humildade é a disposição no nosso coração, da nossa vida, de nos tornarmos moldáveis, de sermos pessoas que se rendem de fato ao agir, à atuação de Deus. A humildade é uma pessoa humilde é aquela que se torna disponível para Deus. E eu quero comentar com os irmãos, falar um pouquinho com os irmãos aqui sobre 3 aspectos da nossa vida que o Senhor deseja moldar e que nós precisamos nos tornar o quê? Humildes. Olha o que Jesus disse. São aqueles que se fazem humildes como esta criança é o maior no reino dos céus. Quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Veja como a forma que Deus vê as coisas é completamente diferente da nossa. Se nós compararmos o mundo, por exemplo, quem é maior no mundo? Quem tem mais poder, quem tem mais dinheiro? Aí os discípulos perguntam para Jesus, mas quem que é o maior no seu reino? No reino dos céus, quem é maior? É aquele que se faz humilde como essa criança. Ou seja, essa humildade, uma criança, quando Jesus chamou aquela criança, ali no versículo 2 diz, chamando uma criança, aquela criança não disse, não vou. Jesus chamou e aquela criança foi com a disponibilidade, se dispôs para Jesus. E é exatamente isso que Jesus está ensinando aqui para os discípulos. Sejam pessoas disponíveis. Se vocês forem pessoas disponíveis à atuação de Deus, então vocês serão grandes no reino dos céus. E o Senhor quer moldar, dentre muitas coisas, eu quero comentar com os irmãos, 3 áreas da nossa vida que o Senhor quer moldar, que o Senhor anseia que nós sejamos humildes, ou seja, tenhamos um coração disponível para que Ele possa atuar nessas áreas. A primeira dela é nos nossos pensamentos, na forma que nós pensamos. O Senhor anseia alinhar os nossos pensamentos com os pensamentos dEle, para que nós possamos o quê? Viver a vontade de Deus. O apóstolo Paulo escreveu isso na sua carta aos Romanos.
se tornem pessoas disponíveis a Deus, sejam pessoas que se apresentam a Deus como um sacrifício vivo, não se amoldando a esse mundo aqui, mas transformando-se pela renovação da sua mente, para que então vocês possam viver, experimentar, desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, amados, a primeira área que o Senhor deseja moldar e que nós precisamos nos render em humildade, ou seja, nos tornar disponíveis para Deus, é nos nossos pensamentos, na forma que nós pensamos, nas estruturas mentais. Como nós pensamos a respeito da nossa própria vida, a respeito da família, a respeito de finanças. O Senhor quer alinhar os nossos pensamentos com os pensamentos dele. E nós precisamos nos dispor a isso. Isso é humildade. Outra área que o Senhor deseja atuar em nós, moldar em nós, são as nossas motivações. O porquê nós fazemos o que estamos fazendo. Amados, quantas e quantas pessoas fazem muitas coisas em nome de Jesus Cristo, mas com as motivações erradas. E a palavra de Deus é clara em relação a isso. Jesus disse: muitos naquele dia dirão, mas Senhor, eu fiz tantas coisas em teu nome, eu expulsei demônios, eu profetizei, eu fiz e aconteci em teu nome. E Jesus vai olhar para essas pessoas e vai dizer, eu não conheço vocês. Então não basta nós simplesmente fazermos as coisas para Jesus ou em nome de Jesus. As nossas motivações precisam ser moldadas pelo Senhor, pelo Espírito Santo. O Senhor deseja alinhar as nossas motivações com as motivações do Espírito Santo, para que nós possamos fazer as escolhas do Espírito. Se nós tivermos a mesma motivação do Espírito Santo, as nossas decisões, as nossas escolhas serão sempre pautadas na verdade, fundamentadas em Cristo Jesus. E para isso nós precisamos o quê? Sermos humildes, porque muitas e muitas vezes, amados, o Senhor irá nos confrontar com motivações erradas, mas é um confronto que é para nos transformar, que é para nos moldar, que é para imprimir em nós a vontade do Senhor, a motivação correta que vem do Espírito Santo. Quantas e quantas vezes o Senhor ministra o meu coração e me molda nessa área, sobre motivações, sobre a primeira área que eu falei, sobre pensamentos, alinhando os meus pensamentos com os pensamentos dele. Amados, e para isso nós precisamos deixar a confiança na carne, deixar o orgulho de lado e reconhecer o quanto nós precisamos e dependemos de Cristo Jesus. Outra área que o Senhor quer moldar em nossas vidas são as nossas emoções. O Senhor não quer que nós sejamos como uma montanha russa. O Senhor deseja que nós sejamos pessoas o quê? Equilibradas, que tenhamos emoções equilibradas. Ainda que algumas vezes nós fiquemos indignados, ainda que algumas vezes nós nos entristeçamos, ainda que algumas vezes nós fiquemos aflitos, tudo isso Jesus, quando viveu como homem, passou por tudo isso. Ele enfrentou a angústia, a aflição da alma, ele enfrentou a tristeza, ele enfrentou situações em que a sua emoção foi demonstrada, seja através do choro, ele chorou, seja através de uma atitude mais ríspida, vamos dizer assim, quando ele chegou ali no templo e ele ficou indignado com o que estava acontecendo, pegou um chicote e saiu
O que vocês estão fazendo com a casa do meu pai? Ou seja, Jesus, ele expressava aquilo que ele sentia, mas as emoções de Jesus eram emoções saudáveis e o Senhor anseia moldar as nossas emoções para que nós tenhamos emoções saudáveis, senão nós adoecemos ou começamos a fazer escolhas pautadas nas circunstâncias ou até mesmo nas nossas emoções. O momento de maior angústia que o Senhor Jesus passou foi ali no Getsemane. Ele chegou a orar: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua vontade. Ou seja, eu não quero ser guiado pelas minhas emoções, eu quero ser guiado pela sua vontade, Pai. E o Senhor deseja moldar as nossas emoções para que nós cheguemos nesse nível de estarmos ali num momento de angústia, de aflição, as nossas emoções gritando, e ao invés de nós tomarmos uma decisão pautada nas nossas emoções, nós possamos: ei, Senhor, não seja conforme a minha vontade, as minhas emoções, mas seja conforme a sua vontade, Pai, aquilo que o Senhor deseja. Amados, e para que o Senhor molde os nossos pensamentos, as nossas motivações e as nossas emoções, nós precisamos nos tornar pessoas disponíveis para Deus. Sabe, amados, quando nós entregamos de fato nosso coração, a nossa vida ao Senhor e deixamos Ele fazer do jeito dele, amados, a correção vem, as instruções vêm, o Senhor nos mostra aquilo que está errado, aquilo que precisa ser mudado. E sabe o que é melhor de tudo isso? É que nós não precisamos nos entristecer, nos preocupar, ficar: ai, será que Deus me ama menos por causa disso? Não. O melhor de tudo nessa vida de rendição e de humildade, de se tornar uma pessoa disponível a Deus, é que Ele nos vê através da obra consumada de Jesus Cristo. Amados, o Senhor nos ama. O que Ele deseja é que tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário seja manifestado em nós e através de nós. A vida completa que Jesus Cristo conquistou para nós, o Senhor anseia que essa vida seja manifestada. E é por isso que Deus deseja moldar, mudar, transformar os nossos pensamentos, as nossas motivações, as nossas emoções, alinhar tudo isso com os pensamentos dele, com as motivações do Espírito, com as emoções coerentes, com emoções divinas. Amados, eu quero encorajar você a abrir mesmo seu coração e deixar Deus moldar o que precisa ser moldado. Sabe, o nosso molde perfeito é Jesus Cristo. O apóstolo Paulo disse: sejam imitadores de Cristo. Mas chegou um momento que ele disse: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu sempre falo: Senhor, como eu quero chegar nesse patamar, eu sei que eu estou tão longe disso. Mas como eu quero poder dizer: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu sei que está tão longe disso, mas amados, nós precisamos ansiar essa vida. Essa vida. Sabe, a gente se conforma, se acostuma demais com uma vida meramente natural, terrena. Eu não sei vocês, aqueles discípulos perguntaram para Jesus: quem é o maior no reino dos céus? Talvez a visão deles estivesse distorcida, como muitas vezes a nossa visão está, e aí nós pensamos que é aquele que vai expulsar não sei quantos demônios, aquele que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, que vai ser conhecido no mundo inteiro. Nós achamos que é esse que é o maior no reino dos céus. Mas aí Jesus disse que o maior no reino dos céus é aquele que se faz humilde como uma criança. E aí nós vimos aqui o que é essa humildade, essa disposição de se tornar moldável por Deus.
aquela disposição, alguém que se torna disponível e diz: Deus pode moldar, pode transformar o que precisa ser transformado, muda o que precisa ser mudado, eu me rendo a ti, eu aceito o processo de transformação. Amados, somos os vasos na mão do oleiro, e às vezes o oleiro precisa desfazer o vaso todinho, faz de novo. Não, coloca de novo ali, a argila vem, faz tudo de novo. Mas às vezes nós somos assim, nas mãos de Deus. E Jesus Cristo falou que é alguém desse jeito. Alguém que se rende, alguém que se torna disponível, alguém que é humilde diante de Deus, que reconhece que depende completamente do Senhor e deixa, o mais importante, não é simplesmente reconhecer que depende de Deus, mas é alguém que, além de reconhecer, ele abre o seu coração para se tornar disponível para Deus, sem resistir ou se opor ao trabalhar de Deus em sua vida. Esse é o maior no reino dos céus. Eu não sei você, mas eu quero viver assim. E eu quero encorajar você a também desejar esse estilo de vida. Então, que eu e você possamos abrir o nosso coração e deixar Deus moldar os nossos pensamentos, as nossas motivações e as nossas emoções, para que genuinamente a vida de Cristo seja manifestada em nós e através de nós. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela Tua palavra, muito obrigada pelo Teu ensinamento. Pai, a minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Senhor, como nós dependemos de Ti, como nós precisamos de Ti, Senhor. Minha oração é que os olhos do nosso coração sejam iluminados e nós possamos compreender que nós não podemos nada sem o Senhor. Pai, que eu e os meus irmãos possamos compreender essa caminhada de rendição a Ti. Pai, a minha oração é que nós abramos de fato o nosso coração para a atuação do Senhor. Que eu e os meus irmãos nos tornemos dia após dia, cada vez mais disponíveis para o Teu trabalhar, para a Tua atuação, Espírito Santo. Que eu e os meus irmãos nos deixemos ser moldados por Ti, Senhor. Que nós aceitemos o processo de transformação ao qual nós precisamos passar. Não tem como, Pai, nós desfrutarmos dessa vida gloriosa que o Senhor conquistou para nós se nós não entrarmos nesse processo de transformação, de amadurecimento. Que eu e os meus irmãos entendamos isso e nos rendamos a esse processo em humildade, em completa confiança na suficiência de Cristo Jesus, em completa sujeição e submissão a Ti, Senhor, confiando no Teu poder atuando em nós, confiando na eficácia da Tua palavra, confiando na eficácia do Teu Espírito agindo em nós, Pai. Que eu e os meus irmãos possamos nos render mais e mais e mais em nome de Jesus e que de fato a Sua vida seja manifestada em nós e através de nós, para que a nossa vida seja em tudo para a Sua glória, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.